Pessoal, hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula falando sobre a didática de Libânio. Então, vai ser rápido. Eu gosto de fazer esse vídeo porque eu acho que é mais dinâmico. Quando eu vou procurar algo sobre algum autor, eu percebo que a aula é de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e meia. Então, essa daqui vai ser bem rápida. Eu já até coloquei aí na minha tela quais são as tendências desse autor. Então, Libânio, ele tem duas tendências diferentes, tá? Ele fala sobre as tendências liberais em seu livro de didática e as tendências progressistas. Ambas são diferentes entre si. Então, as tendências liberais, elas não têm um compromisso de uma transformação social. O que seria isso? Ela não tem algo que vai mudar completamente a sociedade, que vai fazer o indivíduo pensar, que vai fazer o indivíduo ser crítico, construtivo. Não, ele só vai passar o conteúdo. Essa é a tendência liberal. É você cumprir o cronograma, mostrar para o aluno aquela matéria, cumprir regra, cumprir horário, cumprir agenda, cumprir plano de aula e é isso. Então, a escola ela tende a reproduzir o que a sociedade acredita. Ela não tem uma transformação por completo. A primeira tendência liberal, nós temos 4 tendências, aí não dá para ver aqui, ó. Dentro das tendências liberais, nós temos 4 divisões. A primeira, dentro da tendência liberal, a primeira é a tradicional, tá? A tendência tradicional, ela acredita que o professor é o centro do processo, é o único detentor do conhecimento. O professor, ele vai transmitir aquele conteúdo e vê o aluno como um aluno passivo, um aluno como tábula rasa, assim como diz Paulo Freire, né, que é educação tradicional, ela acredita que o aluno é uma tábula rasa, que não sabe nada e que o professor é o detentor daquele conhecimento. E foca em quê? Qual que é o modelo de aprendizagem ali? Memorização, tá? Então, a tendência tradicional, ela acredita que o processo de memorização é aquele que vai sustentar todo o ensino. A segunda tendência, aqui ó, é a renovada progressivista. Renovada progressivista, apesar do nome ter progressivista, não é nada progresso, não tem nada de progresso aí. A aprendizagem, ela é legal, é baseada na experiência, o aluno aprende fazendo e o aluno é ativo no processo, tá? Mas infelizmente ainda é reduzida a questão de meritocracia, de nota, tá? E a terceira é a renovada não diretiva, que tem o foco no desenvolvimento pessoal, então, conhecimentos interpessoais, pessoal emocional. E aí não vê mais o professor como um detentor do conhecimento apenas, mas como um facilitador de interação entre o pessoal, o físico e valorização da liberdade de emoções. Então, a renovada não diretiva, ela vai acreditar mais nessa parte de emoção, de lidar com o pessoal, de ter a interação social dentro da escola. E a quarta, dentro das tendências liberais, é a educação tecnicista, que cai bastante na prova da VUNESP, que acredita que é um ensino técnico, ou seja, um ensino voltado para desenvolvimento científico. Ensino organizado por objetivos e técnicas, tá? E essa tendência, ela vai preparar os alunos para para o mercado de trabalho, tá? Então, vai acreditar que o aluno precisa ser formado para ingressar diretamente no mercado de trabalho. Então, vai ter ênfase em técnica, é mais objetiva, produtividade, eficiência, tudo que seria praticamente uma empresa. Aquilo que uma empresa precisa é aquilo que a educação tecnicista vai ensinar.
Então, tem um planejamento rígido, usa métodos e avaliações padronizadas, querendo ou não, também conversa um pouco com a tradicional, que é apenas no seu mérito, no seu desempenho, vai avaliar o aluno como um funcionário, né? Se conseguiu bater a meta, ok, maravilha. Se não, reprova. Essa é a educação tecnicista, que está dentro das tendências liberais. Então, dentro das tendências liberais, nós temos tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, tá? O que é a didática? A didática, ela estuda o processo, como ele pode ser organizado para garantir a aprendizagem, e a preocupação central torna o ensino significativo e eficaz. Por que eu deixei para falar disso agora? Porque a didática ela vai conversar mais com as tendências progressistas do que as tendências liberais, tá? Porque a didática ela vai ser algo organizado, vai garantir a aprendizagem, mas também vai trazer um ensino mais significativo e mais eficaz, tá? Então, esse autor, o Libânio, organiza as tendências pedagógicas em 2 blocos, como eu falei. Liberais, já falamos, e agora nós vamos falar sobre a progressivista, que vai ter o foco na didática, na transformação social. Essa sim, diferente da liberal, vai ter uma transformação social, tá? Uma transformação de realidade, critica a sociedade em si, tem uma formação do indivíduo pensante, do indivíduo consciente das suas ações e de como as suas ações implica numa sociedade ativa. Então, ensina a ser um cidadão ativo e pensante. Tendência progressivista. Progressistas, desculpa. Então, as tendências progressistas, elas partem de uma análise crítica da realidade social. Ou seja, é baseada na realidade que a gente vive, da sociedade, tá? E elas são divididas em 3: libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, certo? A educação libertadora, baseada em Paulo Freire, lembra que eu falei que a tradicional, Paulo Freire falava que na tradicional o professor vê o aluno como um simples receptor de conhecimento? Já na educação libertadora, o professor deixa de ser somente o detentor daquele conhecimento e passa a ser um auxiliador da construção. É uma ponte que o professor faz entre o conhecimento e o aluno vai ser o protagonista da sua aprendizagem, tá? E a educação passa a ser como prática da liberdade, por isso, libertadora. E aí nós temos o diálogo e a conscientização crítica. O que é isso? O aluno poder falar, tá? É o diálogo, é a escuta ativa do professor, a conscientização crítica daquele ser, daquele indivíduo, e a relação com a realidade do aluno. Ou seja, agora não é mais só escola. Tudo que o aluno trouxe, toda a bagagem que o aluno teve antes de entrar na escola, isso é muito importante para o desenvolvimento dele. Então, o professor vai levar isso em consideração da realidade em que ele está inserido. E também a prática do aluno na escola a partir da sua realidade. Então, a transformação que vem da escola vai conversar com a realidade que ele vive no dia a dia dele, tá? Essa é a educação libertadora. Já a educação libertária, ela dá uma ênfase na autogestão, não tem muita hierarquia, tá? Por quê? Porque acredita-se que o aluno e o professor, eles caminham juntos. Não tem aquela interpretação de hierarquia, onde é o professor e o professor fala e os outros obedecem. Não, é uma relação de igualdade. O professor fala, o aluno também conversa, o aluno também dialoga entre si, também dá a sua opinião, e o professor escuta, o aluno escuta, e juntos eles vão prosseguir para uma educação coletiva, tá? Então, essa educação libertária, ela vê algo mais coletivo, uma construção social juntos,
liberdade do aluno no processo educativo, ou seja, o aluno ele vai ter a liberdade de ter o diálogo, de saber opinar, saber a hora de falar, saber a hora de agir, tá? E por fim, dentro das tendências progressistas, nós temos a educação, a tendência crítico-social dos conteúdos, ou seja, essa é muito importante também, porque ele realiza uma crítica em relação aos conteúdos dos livros didáticos, que é totalmente diferente da realidade do aluno. Por exemplo, lá no livro tem contos africanos, por exemplo. Só que dentro desses contos africanos não tem imagem para que o aluno possa se identificar. Ou a maioria dos desenhos são de criancinhas brancas. Então, dentro de uma escola, aquela criança que não é branca, ela não vai se identificar com aquele livro, tá? Ela não vai ver a sua realidade social inserida dentro dos conteúdos que eles vão trabalhar. E ele defende que o conteúdo ele deve ser ligado à realidade daquela criança, à realidade social dela. Então, a escola ela vira um espaço de transformação. Ela sai daquele mundo quadrado. O Libânio ele realiza essa crítica de uma raiz histórica construída e passa a ser um espaço que a criança vai se identificar com o conteúdo. E o professor, ele é visto como um mediador do conhecimento também, tá? Então, aqui nós finalizamos essa aula de didática de Libânio, tá? Entendendo que a didática tem as tendências, nós temos duas tendências liberais e progressistas, tá? Então, tá aqui. A didática ela é dividida em duas tendências liberais e tendências progressistas. Dentro das tendências liberais, nós temos tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Essas tendências liberais, elas não têm compromisso de transformação social. As progressistas, pelo contrário, têm uma análise crítica da realidade social e é dividida em libertadora, libertária, são duas diferentes, e 3, crítico social dos conteúdos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, rapidinho para a gente entender qual é a didática defendida por Libânio, tá? E para você ir bem na sua prova, para você fazer bonito, tá bom? Rapidinho para você entender. E é isso. Obrigada.